Salve, salve, trilheiros! Estamos reunidos para a análise de um julgado do informativo de número 1124 a partir dos julgamentos do COLEM do Supremo Tribunal Federal. Agora trataremos de direito constitucional na ADI de número 7493 do Mato Grosso. Um caso muito interessante e que pela especificidade, pela grande questão ali diferente tratada no destaque, hoje nós precisaremos iniciar pelo histórico. E aí a gente já volta pro destaque. Vamos lá, vamos entender o que é que aconteceu para a gente entender por que é que nós inclusive vamos começar do meio para o fim para retomarmos o começo. A emenda constitucional número 8 de 2015, originária da PEC do orçamento impositivo e cujos artigos foram parcialmente modificados pelas emendas constitucionais de número 100 de 2019 e 126 de 2022, passou a prever as chamadas emendas impositivas à lei orçamentária anual e representa uma exceção às emendas parlamentares autorizativas, que visa tornar obrigatória a execução de emendas parlamentares individuais. Ou seja, eu criei uma espécie de obrigatoriedade na utilização de alguns recursos de algumas emendas. A grosso modo é isso que aconteceu. Nesse contexto, ressalta-se que compete à União editar normas gerais de direito financeiro, sendo reservada à Lei Complementar Federal a edição de normas gerais sobre a elaboração da Lei Orçamentária Anual, gestão financeira e critérios ali de execução dos programas de caráter obrigatório, como as emendas parlamentares impositivas. Assim, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria de orçamento e finanças, o modelo a ser seguido no âmbito dos estados é de reprodução obrigatória, em homenagem ao princípio da simetria. Então veja bem, pessoal, se eu tenho a União como a responsável pela edição dessas normas, eu vou precisar trazer para os estados nos mesmos critérios pelo princípio da simetria, a forma como a Constituição Federal faz essa repartição desse modelo de competências. O modelo federal determina que as emendas parlamentares individuais ao projeto de lei orçamentária anual serão aprovados no limite de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto pelo Poder Executivo. Calma que vocês vão entender. Reservando-se metade desse percentual para ações e serviços públicos de saúde. Por outro lado, a Constituição do Estado do Mato Grosso, e é aqui que de fato a gente começa o julgado. Até esse momento, pessoal, estava só fazendo uma introdução sobre o que é esse modelo de emendas impositivas, que eu tenho a obrigatoriedade de alguns gastos, eles são vinculados, e portanto os estados vão precisar seguir esse mesmo modelo. E vamos entender qual que foi o distinguishing aqui no caso do Mato Grosso que nos fez chegar a essa ADI. Bom, por outro lado, a Constituição do Estado do Mato Grosso, na redação conferida pela emenda 111 de 2023, embora tenha adequado o limite de 1% para 2%, ficou silente, não falou nada com relação à reserva de 50% desse montante para a área da saúde, além de não especificar que o exercício anterior seria o do encaminhamento do projeto pelo Poder Executivo. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, referendou a medida cautelar parcialmente deferida para conferir ao artigo 164, parágrafo 15 da Constituição do Estado do Mato Grosso, na interpretação conferida pela Emenda Constitucional 111 de 2023, interpretação conforme a Constituição Federal, e assentar que as emendas individuais ao projeto da Lei Orçamentária de Execução Obrigatória serão aprovadas no limite de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto pelo Poder Executivo, observado que metade desse percentual será destinado às ações e serviços públicos de saúde. Veja bem, pessoal, agora nós voltaremos ao destaque. Mas para que você possa entender esse destaque, veja que o problema aqui desse nosso julgado, dessa nossa ADI, não se trata da matéria emendas impositivas, emendas autorizativas, não se trata do direito material, mas em especial da formalidade com relação a como foi aprovado o projeto na Assembleia de Mato Grosso. A ideia é que essa aprovação na Assembleia, ela precisa seguir os mesmos trâmites, ritos e consequências e matéria daquelas ocorridas ali por meio do nosso Congresso Nacional por um princípio de simetria. Tudo bem? Então vamos agora para o nosso destaque para entender qual é, de fato, o destaque. Encontram-se presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar, porque nesse julgamento a gente teve uma manutenção da medida cautelar, pois a plausibilidade jurídica no que se refere ao direito alegado pelo requerente, tendo em vista
que se encontra em consonância com a jurisprudência firmada por essa corte quanto ao modelo de reprodução obrigatória, o qual enseja a necessidade de observância ao princípio da simetria que rege a organização dos entes estaduais. É dizer, se eu tenho, por um princípio de simetria, que os estados precisam seguir o modelo da União com relação às emendas impositivas, na casa dos seus 2%, sendo metade ali destinada à área da saúde, tudo isso com um encaminhamento a partir do Poder Executivo, que no caso seria o Presidente da República, em sede federal, e o governador de estado em sede estadual, eu preciso seguir esse mesmo modelo nos estados. É simples. O entendimento desse julgado, conquanto ele pareça complexo por conta da matéria que está sendo tratada, emenda impositiva, emenda autorizativa, o resultado ele é muito simples. Eu preciso, nos estados, seguir o mesmo modelo que eu sigo na União. Vamos ali para a nossa segunda parte do destaque. Há perigo da demora na prestação jurisdicional decorrente da necessária adequação do projeto da Lei Orçamentária Anual local à nova redação da Constituição Estadual e sua expressiva repercussão no âmbito da saúde pública. É dizer, eu tive um descompasso entre o que dispõe a Constituição Estadual e a Lei Orçamentária Anual. O que eu faço para resolver esse grande impasse legislativo que surgiu foi justamente por conta disso que houve ali o ajuizamento dessa ação direta de inconstitucionalidade para tentar uniformizar o entendimento, e esse é o resultado a partir do julgamento do Colégio do Supremo Tribunal Federal. Por um princípio de simetria, os estados seguem o modelo das emendas da União e não possuem ali condão de grandes modificações. O estado fica restrito, por um princípio de simetria, a seguir, basicamente, o modelo estabelecido pela União com relação à emenda impositiva e, principalmente, a sua relação, a sua simbiose com a Lei Orçamentária Anual. Ela vai precisar caminhar, a Lei Orçamentária Anual vai precisar caminhar com essas emendas impositivas sendo tratadas como acontece no modelo federal. Esse aqui foi o nosso julgado no Informativo 1124, no Trilhante, para você. A gente volta já já.